No último dia 15 de setembro, Israel e outros 2 países árabes, os Emirados Árabes e Bahrein, assinaram um acordo considerado histórico para normalizar as relações. Mas o que isso significa de fato no processo de paz no Oriente Médio? Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou falar sobre esse acordo e responder a uma pergunta sempre fundamental: quem pode ganhar e perder nesse novo capítulo da história? Bom, essa não é a primeira vez que Israel assina acordos com países árabes. Em 1979, o país assinou um tratado de paz com o Egito, com quem havia travado uma guerra sangrenta apenas 7 anos antes, a Guerra do Yom Kippur. A reação contra o acordo foi enorme, principalmente no chamado mundo árabe. E o presidente egípcio Anwar al-Sadat acabou assassinado 2 anos depois, justamente por radicais que se opunham à aproximação. Depois foi a Jordânia, que também resolveu normalizar as relações com Israel em 1994, quando era governada pelo rei Hussein. Até este setembro de 2020, quando líderes do Bahrein, Emirados Árabes e Israel sentaram-se à mesa junto com o presidente americano Donald Trump para assinar o acordo histórico. This day is a pivot of history. It heralds a new dawn of peace. For thousands of years, the Jewish people have prayed for peace, and the blessings of the peace we make today will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict once and for all. Você ouviu o premier de Israel dizendo que o acordo pode ser o prenúncio de mais paz no mundo árabe. Mas é a união do mundo árabe que possivelmente mais tem a perder com os acordos. Então vamos começar falando sobre quem tende a perder com o acordo. Os palestinos e a formação da Palestina como um país independente encabeçam a lista. Os palestinos já viviam nas terras que hoje formam o Estado de Israel antes da criação do país em 1948. A área, na época, estava sob mandato do Reino Unido. Com a saída dos britânicos e a chegada de milhões de judeus europeus após a Segunda Guerra Mundial, houve negociações na ONU para a partilha do território em um Estado judeu e outro árabe. Por um lado, os judeus buscavam uma nação em um momento extremamente sensível, quando 6 milhões haviam sido mortos na guerra como parte de um plano de extermínio da Alemanha nazista. De outro, milhares de palestinos acabaram expulsos de suas casas e tiveram que migrar para outros países, dando início a um êxodo que persiste até hoje. Desde então, e por mais de 70 anos, israelenses e palestinos estão em conflito. A gente tem uma série de 3 capítulos explicando um pouco dessa história, eu vou colocar o link aqui na descrição. A questão da Palestina sempre uniu o mundo árabe contra Israel. E a reação dos palestinos contra o novo acordo foi imediata. Houve protestos logo após o anúncio. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, disse que os Emirados Árabes e o Bahrein traíram seu povo e afirmou que nunca haverá paz no mundo árabe enquanto israelenses ocuparem territórios palestinos. A Palestina é parte fundamental dos acordos firmados agora por Israel com os Emirados Árabes e o Bahrein. Em junho desse ano, o premier Netanyahu fez um dos anúncios mais polêmicos da história recente do Oriente Médio. Ele prometeu anexar oficialmente a parte da Cisjordânia que já é ocupada hoje por israelenses. Essa ocupação é considerada ilegal pela lei internacional. A Cisjordânia fica na margem oeste do Rio Jordão, uma área que deveria fazer parte de uma nação palestina conforme o plano de partilha da ONU. Agora, para estabelecer relações diplomáticas com Bahrein e Emirados Árabes, Israel concordou em congelar esses planos. Essa foi a principal oferta de Netanyahu nas negociações com os 2 países árabes. Ou seja, ele prometeu suspender temporariamente os planos de oficializar a ocupação, mas não de interromper a expansão dos chamados assentamentos israelenses na Cisjordânia, ou mesmo a retirada dessas ocupações. A concessão foi vista por críticos como pequena demais e, de certa forma, como uma maneira de obter de países árabes uma espécie de endosso à ocupação atual de Israel dos territórios palestinos. Outra parte perdedora nesse acordo é a própria Liga Árabe, entidade que foi criada nos anos 40 e que sempre serviu como um foro para defender os palestinos. A entidade tem 22 membros e, no seu começo, nenhum dos países reconheceu o Estado de Israel. Agora são 4, Emirados Árabes, Bahrein, além de Jordânia e Egito, que eu citei lá no começo. Há quem enxergue um movimento dentro do bloco, com países do Golfo, como Emirados Árabes e Arábia Saudita, deixando um pouco de lado a questão palestina para tentar agradar o grande aliado de Israel, os Estados Unidos. Vamos falar sobre os Estados Unidos mais adiante, quando formos analisar os vencedores do acordo.
mas continuamos nos que tendem a perder. O próximo da lista, depois dos palestinos e da Liga Árabe, é um ex-aliado que se tornou um arqui-inimigo dos Estados Unidos na região. Estou falando sobre o Irã. A gente tem um vídeo detalhado sobre essa longa e tumultuada relação entre americanos e iranianos. Confere o link aqui na descrição depois. Bom, alguns analistas dizem que o Irã foi o principal motivo dessa aproximação entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein. O país é um adversário ferrenho de Israel e Estados Unidos na região, isso não é novidade. Há décadas, os iranianos vêm desenvolvendo um programa nuclear próprio e tentam se estabelecer como maior potência bélica na região, tentando fazer frente a Israel, que é visto com receio pela comunidade internacional. Em 2015, eles firmaram um acordo com europeus e americanos para restringir o programa, mas os Estados Unidos abandonaram o acordo em 2018 e retomaram sanções que impunham ao Irã, mais um capítulo da escalada de tensões entre os países. No começo deste ano, lá em janeiro, antes da pandemia, os Estados Unidos assassinaram com um drone no Iraque um dos maiores líderes militares do Irã, o general Qasem Soleimani. Isso fez as tensões entre os dois lados voltarem ao ponto máximo, inclusive com temores de uma guerra aberta entre os dois países. E na questão do Irã, o mundo árabe não é nem um pouco unido. Isso porque existem duas potências regionais rivais na região, o Irã e a Arábia Saudita. E aqui um parênteses, o Irã não é um país árabe, faz parte da mesma área geopolítica, mas tem um idioma completamente diferente, o persa, e outras diferenças culturais e religiosas importantes. Os muçulmanos iranianos seguem majoritariamente a corrente xiita do islamismo, a outra grande corrente da religião, a dos sunitas, predomina na Arábia Saudita. Sauditas e iranianos têm se colocado em lados opostos nos principais conflitos da região, no Iraque, na Síria e no Iêmen. O Irã vem ganhando cada vez mais terreno como potência regional. Mas o fato de que dois aliados próximos da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, assinaram um acordo com o arqui-inimigo iraniano Israel, mostra que os sauditas, em última análise, e os Estados Unidos, seguem desempenhando um papel relevante na região. Passando então aos possíveis vencedores no acordo. Já falamos de alguns deles aqui. É o caso da Arábia Saudita, rival do Irã, e também de Israel, que ganha enfraquecendo os iranianos na região. Mas o maior vencedor são possivelmente os Estados Unidos. Foram várias as vitórias americanas no acordo. O país ganha mais influência na região por promover a aproximação de dois núcleos distintos de aliados seus que eram antagônicos. Israel e os países do Golfo Pérsico, ricos em petróleo e aliados militares importantes na região. E de quebra, o acordo isola ainda mais o Irã, que é o arqui-inimigo americano no Oriente Médio. O presidente americano é outro grande vencedor. Donald Trump ganha um impulso justamente na reta final das eleições presidenciais, quando vem aparecendo atrás do rival democrata Joe Biden nas pesquisas. Agora Trump vai poder se apresentar ao eleitor americano como responsável por ajudar a aproximar diplomaticamente judeus e árabes. Os países que assinaram o acordo também estão entre os vencedores. Especula-se agora que Emirados Árabes poderão comprar armas e caças dos Estados Unidos, algo que não acontecia antes do acordo com Israel. Agora, com tantos ganhadores e perdedores em potencial, resta saber uma coisa, talvez a mais importante de todas. Se no longo prazo os acordos de hoje vão ajudar a criar uma paz duradoura no Oriente Médio, ou se só vão piorar ainda mais as tensões na região. A gente continua acompanhando os desdobramentos aqui na BBC News Brasil. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima.